Beleza, vamos falar do último tópico de hoje, tipos. Esse daqui eu até fiquei meio na dúvida se eu gravava ou não, porque ele não é obrigatório, mas se você não conhecer os tipos, pode parecer que isso não é um assunto relevante para agora, mas eu acho que é legal já ter uma ideia do que são os tipos. E teve alguns que eu expliquei até bem por cima, para não complicar tanto. Mas como que faz na tua cabeça pensar em tipos, né? Pensar que uma variável, ela não é simplesmente uma variável, ela tem tipo. Eu acho que, de novo, o Excel vai te ajudar, porque no Excel também você sabe que vai sair do outro lado, então você deduz que tem um tipo, né? Mas me explica o que você entendeu por tipo, para que serve esse negócio? Eu não sei se eu consigo explicar, eu acho que eu preciso de uma explicação. Eu também, eu acredito na mensagem que foi passada, que vocês têm tipo diferente, mas ainda ficou um pouco difícil diferenciar o porquê dessa classificação. Tem alguns Ser tudo motivos, né? variável, né? É um motivo estritamente técnico, que é a alocação de memória. Então, cada tipo de objeto tem um tamanho na memória. Em JavaScript é super flexível, é super fácil, mas tem algumas linguagens que você tem que alocar memória na mão, que eu nem vou explicar o que é, mas você tem que gerenciar a memória. Então, você tem que avisar, ó, esse tipo aqui pode ficar grande. Por exemplo, um vetor, você tem que falar quantas posições ele pode ter. Isso não é o caso de JavaScript, então tá de boa. Mas tem linguagem que você precisa fazer isso, então isso é importante. Mas o outro ponto importante é que, dependendo do tipo, você vai ter recursos diferentes. Então, por exemplo, no array, num vetor, a gente consegue ter uma propriedade ponto .length, que é o tamanho. Então, a gente consegue pegar o tamanho dele. Só que não faz sentido numa variável número, a gente pegar o tamanho do número, porque ele não tem um tamanho do número, o número é o número mesmo. Então, para cada tipo, a gente consegue ter mais propriedades para a gente consumir. Então, ele é mais um auxiliar para a gente, e também tem a parte da memória que eu falei primeiro, para a gente conseguir entender mais sobre aquele objeto. E aí, as linguagens, elas vão criando mais recursos ainda. Então, por exemplo, eu consigo, depois a gente vai falar de laço, né? Eu consigo iterar num vetor e pegando cada posição dentro daquele vetor, que está cheio de númerozinho, por exemplo, lá dentro, de uma forma super fácil, porque a linguagem já sabe que isso é um vetor. Se ela não souber como é um vetor, ela não consegue me dando número por número, um por um. Então, ela sabe que é um vetor e a gente consegue fazer. Eu não vou falar de laço agora, mas a gente vai entender melhor os tipos quando a gente tiver com exemplos mais complexos. Mas pensa que um boolean, por exemplo. Um boolean, a gente usa ele numa condição. O texto, como que a gente vai usar numa condição? O número, como que a gente vai usar ele numa condição? Então, a maioria das linguagens de programação, ela precisa ter alguma dica de que tipo é aquele para conseguir fazer alguma coisa com aquele tipo. Então, o boolean, a gente vê nas condições sempre, né? Se tal coisa, e aí a gente ou tem uma variável que é booleana, ou a gente chega num valor booleano através de uma comparação, que é o que a gente viu aqui também nos operadores relacionais. Então, a gente vai falar mais sobre isso, acho que vai ficar mais claro desses tipos nos próximos vídeos.